Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, hoje já são dia 4 de fevereiro. Eita, que tá chegando aí o carnaval, né? Muitas opções e uma delas, uma opção que vai mudar a sua vida, é um retiro de carnaval, aonde tem a finalidade de nos impulsionar a viver um carnaval diferente, enquanto que o mundo pula de uma forma desregrada, brinca o carnaval, que todos nós já sabemos como é. Há uma proposta muito maior na minha e na sua vida. É sim, participe de um retiro de carnaval. Procure aí na sua paróquia, no seu grupo de oração, na sua comunidade, na sua região. Faça a sua inscrição, vá, se preencha da graça de Deus e não perca, né? Vem viver um carnaval diferente na alegria que não passa na quarta-feira de cinzas. E nós, da comunidade católica da Transfiguração, iremos sim realizar o nosso retiro de carnaval, o Iluminar 2026. A proposta de nós fazermos uma experiência de subida ao Monte Tabor e deixar que o Cristo transfigurado nos transfigure, como diz o nosso pastor, realiza em nós uma metamorfose de vida. Então procure aí, faça a sua inscrição para o nosso retiro de carnaval Iluminar 2026, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Mas antes de eu concluir essa mensagem, que eu fiz questão de começar assim, queria convidar você a nós juntos refletirmos sobre o evangelho de hoje. Você já pegou a sua Bíblia? Você já fez a sua Lexio Divina? Ainda não? Pois pega aí hoje Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6. Esse evangelho que quer nos falar, que quer nos comunicar e que quer transformar a nossa vida. E de uma forma resumida, hoje o evangelho, ele vai nos falar que Jesus ele saiu para uma pátria. Jesus ele saiu para a pátria dele, a cidade natal de Jesus. Só que quando Jesus chega, rodeado de discípulos, ele chega num dia de sábado. Ora, nós já sabemos que para os judeus o dia de sábado não se poderia fazer milagres, ensinar, fazer curas, nem trabalhar. Nós sabemos já disso, né? Em vários outros vídeos, áudios, eu tenho falado sobre isso. Mas veja, Jesus chega em dia de sábado, quebrando as regras? Não, aprimorando para fazer que o povo entenda que todo dia é o dia consagrado do Senhor, inclusive o sábado. E Jesus chega nessa localidade um dia de sábado e ali ele começa a realizar sua doutrina. E aí Jesus é admirado por aqueles que estão lá, que se perguntam de onde vem tanta sabedoria, da onde vem tanta sabedoria que Jesus tem. Muitos até se perguntam e às vezes questionam, né, dizendo, ele não é o filho do carpinteiro, né, aquele, por quê? As pessoas escandalizavam muito, às vezes, pela prática da profissão. Um exemplo delas é carpinteiro. Porém, diziam-se muitos que quem era carpinteiro era uma pessoa sem estudo, né, e etc. Mas veja, as contrariedades ao mesmo tempo que as pessoas pensam, ao mesmo tempo é diferente. Jesus era sim o filho de um carpinteiro, mas ele tinha uma sabedoria divina, uma sabedoria tal vinda de Deus que era insuperável a qualquer um. Veja, o evangelho continua ainda dizendo o seguinte, Jesus fez uma narrativa dizendo assim, um profeta só deixa de ser honrado na sua pátria e na sua casa e entre os seus parentes. Veja, aqui o evangelho vai dizer que Jesus ele não era honrado na sua pátria, né, nem na sua parentela. Como isso é importante entendermos. Ele deixa de ser honrado na sua pátria, na sua casa, entre seus parentes.
porque as pessoas elas não eram movidas de fé naquela localidade. Tanto que Jesus não pôde fazer milagres algum, né? Jesus, ele curou poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Por quê? Porque a incredulidade do povo estava no coração. Minha gente, às vezes os nossos milagres, os nossos impossíveis, eles não acontecem pela falta de fé. Veja, quando Jesus relata a parentela, ele quer dizer que às vezes, e muitas das vezes, o profeta não é honrado na sua própria pátria, na sua própria casa, na sua própria região. Assim aconteceu com Jesus. Jesus foi escandalizado por aqueles que diziam: ele não pode curar em dia de sábado, ele não é o filho do carpinteiro, mas como pode tanta sabedoria? E as pessoas faziam muito questionamento e pouca fé. Às vezes também isso barra a ação da graça de Deus. E veja como é importante nós entendermos esse evangelho de hoje. Porque Jesus está falando de fé, está nos impulsionando a nós entendermos que é menos pergunta e mais vivência. É menos questionamento e mais se deixar conduzir. Aqui o povo faz muito questionamentos e Jesus não cura a todos. E talvez podemos dizer que Jesus não realiza tal milagre, porque talvez você que está na igreja há muito tempo, há 10, 15 anos, você talvez se pega dizendo assim: mas o meu impossível ainda não chegou. Você tem realmente se movido pela fé? Ou você tem se escandalizado com as coisas, os porquês, por que não isso, por que aquilo, mas para que isso, para que aquilo? Os nossos questionamentos muitas das vezes atrapalham e barram a ação da graça de Deus. Jesus mostra isso no seu evangelho. Ele dentro da sua pátria, dentro lá da sua parentela, mas ali havia vários questionamentos. Jesus curou a poucos. É verdade. Jesus ele realizou milagres em poucos. Mas por quê? Porque os que estavam de fato abertos para a graça de Deus estavam realmente convictos e desejosos de viver, não de fazer questionamentos, mas apenas viver. Qual é o teu milagre? Qual é o teu impossível? Como está a tua fé hoje? A tua fé está alicerçada nesse Cristo que transfigura as áreas da nossa vida? Ou você está na linha daqueles em que às vezes duvida de fato do que Deus pode realizar na minha e na sua história? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Eu tenho orado, tenho jejuado. Jejum. Eu tenho ido para a Santa Missa, eu tenho comungado. Eu tenho buscado viver santamente as coisas de Deus? Teu milagre ainda não chegou? Faz um exame de consciência. Confronta a tua história com aquilo que se deve de fato viver. Talvez o milagre ainda não chegou, porque ainda te falta e nos falta decisão de fé. Que Deus nos abençoe, que Jesus transfigurado nos ajude a viver cada dia mais sobre a sua luz. Do Carmelo ao Tabor, transfiguremos no amor. Deus abençoe a cada um de nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.